Olá, pessoal! Está começando mais um Momento Papo de Mãe. O assunto de hoje é de interesse principalmente para quem tem ou ainda vai ter filhos na educação infantil. Está para ser aprovada pelo governo a Base Nacional Comum Curricular, que vai servir para todo o ensino público e particular. E virão algumas mudanças importantes para estes alunos ainda tão pequenos. É fundamental que os pais saibam o que acontece na pré-escola ou creche dos filhos e participem deste processo. Estão aqui a educadora Beatriz Ferraz, que é da Escola de Educadores, é isso, Beatriz? Isso mesmo. E vai ter muita mudança mesmo? Vai ter mudança, Então, principalmente no que as crianças têm que aprender. Então, daqui a pouco você explica pra gente, porque nós vamos conhecer primeiro a história aqui da Paula, que é mãe do Natan, de 2 anos, e do Nicolas, de 6, né, Nicolas? Tudo bem aí? Estão brincando? Tá com massinha? Eles são sempre bonzinhos assim ou é porque eles estão aqui, hein? De vez em quando, não é sempre. O mais velho é melhorzinho, agora o menor danadinho. Dá pá virada, como a gente costuma falar, é isso? E os dois estão na educação infantil? Isso, o Nicolas já está na primeira série e o Natan está na creche. Ele está na creche e o Nicolas foi para a creche com quanto tempo? Com um aninho, um ano e 3 meses. E o Natan? Foi com 11 meses. 11 meses, foi um pouco mais cedo. Isso, Como é que foi a decisão de colocar na creche? Bom, como eu tinha que trabalhar, aí eu sempre tive que colocar ele cedo. Assim, fazer a inscrição com 2 meses e aí esperava que leva mais ou menos um ano para sair, né? O problema é ter a vaga, né? Isso, também. Aí você sempre tem que fazer cedo. Aí eu sempre fiz, quando ele já nascia com 2 meses e depois ele já ia com 1 ano, já saía certinho a creche. E você sabia sobre essa mudança que vai ter aí, o que vai acontecer na escolinha deles? Não, eu não sei. Então vamos saber. É até importante, né, saber, quem está em casa, que tem filho na escola, ficar por dentro, né, do que está acontecendo. O que é a Base Nacional, Beatriz? Então, a gente tem toda a escola tem uma proposta de ter um currículo que define o que as crianças aprendem e quando elas aprendem, né? Isso era feito de forma descentralizada, então cada escola tinha a sua proposta. E muitas vezes isso acabava até gerando uma certa desigualdade. Uma escola definia que a criança tinha que aprender mais, outra escola definia que tinha que aprender menos, ou mesmo aprendizagens muito diferentes, e a criança, quando mudava de uma escola para outra, não conseguia acompanhar, perdia conhecimentos ou experiências importantes nesse momento da vida dela, por conta de você não ter algo que organizasse, né, o que é comum para todos. Independentemente de ser pública ou particular. Independentemente de ser público ou particular, exatamente. E agora, o que a base traz é assim, qualquer criança, aí ela é uma base da educação básica, que vai da educação infantil até ensino médio, mas em relação à educação infantil, então, qualquer criança de 0 a 5 anos que foi para a escola, o que é esperado que ela aprenda, o que é direito dela aprender. Pequenininha, eles vão agrupando as idades, né? Então, mais ou menos de 0 a 2 anos, de 2 a 4 anos e de 4 a 5 anos e 11 meses. Que a gente quais fala, são os principais pontos de mudança? Para a escola, o que diferencia muito é você ter muito claro o que se espera em cada momento do desenvolvimento da criança, né? Então, uma criança de 0 a 2 anos, o que ela tem que ter aprendido? Até então, não era nem obrigatório que a creche tivesse um currículo, né? Uma definição dessas aprendizagens. Então, é uma grande mudança porque vai implicar que o educador passe a trabalhar tendo isso como referência. Paula, o Natan, o que ele já aprende na creche? Que ele traz para casa? Ele já, assim, tem as responsabilidades dele, desse tamanho? Tem. Assim, aprende a ter mais postura, a se virar sozinho. A creche, ela desenvolve bastante. Ele vai numa creche pública ou particular? Pública. E você está satisfeita com a creche dele? Tô. Eu gosto bastante. Você procura acompanhar aí na escola, os meninos, para ver o que eles estão fazendo, como que é a relação com os professores? Sempre a gente vai, quando tem reunião, a gente sabe o que está acontecendo, as professoras sempre passam para a gente. Se acontece alguma coisa, elas mandam bilhete no caderno, explicando. Que é fundamental ter essa parceria, né, Beatriz? Muito, ainda mais porque é uma fase que é muito complementar, né? A educação da família
e a educação na escola. Com que idade é obrigação dos pais colocar o filho na escola? Então, desde que foi aprovado uma legislação que se chama Plano Nacional da Educação Infantil, em 2014, determinou-se que a partir do ano passado, 2016, toda criança de 4 anos passa a frequentar a pré-escola. Então, é obrigação do Estado, hoje em dia, oferecer as vagas e dos pais procurarem e matricularem as crianças. E é importante isso, porque muita gente não sabe e exigia, então, esse direito, Exatamente, né? É muito importante, porque é um desafio que ainda não está totalmente preenchido. A gente tem, em média, 93% de crianças matriculadas, mas você tem aí os 7%, que é bastante criança que está fora da escola. A Paula ficou quanto tempo na fila para conseguir do Nicolas? 1 ano, os dois. Dos dois, 1 ano. Dos dois. Quer dizer, Leva aquela 1 ano. expectativa de conseguir botar o bebê na creche com 4 meses Não. é meio difícil. E eu né? saí para trabalhar com 4 meses, dos dois. Mas aí eu deixava com a minha mãe. Ai, as vovós sempre salvando. Olha, após a aprovação da nova Base Nacional de Educação, que deve acontecer ainda este ano, as escolas terão 2 anos para se adaptarem às novas regras. O Momento Papo de Mãe volta já. De volta com o Momento Papo de Mãe e eu quero abrir o bloco com uma pergunta que chegou dos telespectadores, chegou pelo Facebook. É da telespectadora Juliana Lira, ela é avó, Beatriz, e ela costuma ir ficar com os netinhos. Ela ficou com uma dúvida, ela quer saber se realmente é obrigatório colocar essa criança pequena na educação infantil, porque ela achava que era obrigatório só a partir do fundamental. O que acontece com o pai que não coloca a criança na escola, por exemplo? Oi, Juliana, que bacana, ótima pergunta. A obrigatoriedade na educação infantil, especificamente na pré-escola, a partir dos 4 anos, ela vem como uma proposta que ajuda a criança no seu processo de aprendizagem ao longo de toda a sua escolaridade. Então, é você garantir que todas as crianças vão ter os espaços de socialização que a educação infantil oferta e garantir as aprendizagens básicas e experiências que ela precisa viver nesse momento da vida dela. Por isso que a gente antecipa, né, nacionalmente se antecipou a matrícula dos 6 para os 4 anos, para você garantir que as crianças todas, desde menorzinhas, tenham acesso a isso, a essa contribuição tão valiosa que um espaço de socialização organizado, garantindo as aprendizagens das crianças desde pequenininhas. Juliana, obrigada pela participação e você que nos acompanha também pode mandar dúvidas. Beatriz, sobre a Base Nacional, o que muda na conduta do professor? Ele vai ter que mudar alguma coisa na forma dele de trabalhar com as crianças? A gente tem um princípio que é muito interessante, que está nesta base, que está vindo, que é a organização da proposta curricular, que é uma proposta por campos de experiência e que entende que a criança ela é o centro do processo de aprendizagem e que ela é uma criança ativa, ela é uma criança que ela aprende em ação, na interação com os outros, na interação com os objetos, brincando, sendo estimulado o tempo inteiro por um educador. Isso é uma mudança de um ponto de vista de muitas escolas que tinham como uma premissa a ideia de uma criança passiva, então daquele professor que chega e está dando aula, transmitindo conhecimento o tempo inteiro. A gente sabe que não é assim que a criança aprende. Então, a tendência é que se tenha uma diferenciação, né, uma mudança muito grande na forma de ensinar e que isso vai ser muito bom para a formação das nossas crianças. Positivo, né? Interessante. O que você está achando, Paula? Bem na hora dos seus filhos estarem na escola, essas mudanças todas vão acontecer. O que você espera da escola? Até os professores, por exemplo, do Natan. Você acha que os professores já fazem um trabalho diferente com ele de ensinar? Assim? Eu acho que sim. O Nicolas, quando estava na creche, acho que antes dos 2, ele já estava aprendendo a comer de garfo e faca, essas coisinhas, sabe? Já aprendendo a ter uma outra disciplina. E o Natan está indo no mesmo embalo também. E tem umas brincadeiras também legais na escolinha deles, que às vezes eles trazem coisas para casa, eles acabam te ensinando também? Sim, tem musiquinha, aí ele dança. E daí, hoje em dia, como que você faz para conciliar o trabalho? Eles vão para a escola a que horas? Então, o Nicolas estuda um pouco mais longe, né? Ele estuda perto do meu trabalho. Então, ele levanta umas 4h40 da manhã, a perua passa 5 horas.
Aí o Natan vai um pouquinho mais tarde, 7h30, porque a creche é no meu bairro. Aí ele chega, o Natan chega às 4h30, o Nicolas chega em torno das 5 também, ou das 7 ao meio-dia é aula, e a parte da tarde até às 4 é atividades na escolinha dele. E aí dá para Legal. você conciliar o seu trabalho. Isso. E Paula, você tinha ideia, porque eu acho que o que acaba acontecendo, até com muita mãe e muito pai que tem a criança na escola, a criança pequena ainda, acha muitas vezes que a criança vai para brincar, que não tem essa percepção que está indo lá para aprender, que tem todo esse trabalho por trás. Você tinha ideia disso, que mesmo pequenininho tinha toda essa função de educar mesmo? Sim, né? eu sempre tive isso na minha cabeça, que para mim, criança, a partir de 1 ano, tem que estar na creche. Se você trabalha ou não, porque eles começam a desenvolver. Criança muito em casa, assim, né? Eu acho que fica muito apegado com o pai, com a mãe. Eles não se desenvolvem. Eu acho que na creche começa. É o convívio com os amigos, o né? Com convívio. outras crianças, né, Tem todo um Beatriz? trabalho pedagógico mesmo. A criança está lá para aprender também, para ser cuidada, mas também para aprender, né? É muito Beatriz? importante, assim, as pesquisas recentes, principalmente da neurociência, têm mostrado que as crianças aprendem desde que elas estão no útero da mãe e que o período de maior aprendizagem, da aprendizagem mais acelerada, é do 0 aos 3 anos. Isso dá um significado muito grande para as experiências que a criança vive, tanto na família como na creche, né? E isso diferencia, portanto, como a Paula mesmo traz, quer dizer, realmente, vai para a creche, é notável o quanto avança no desenvolvimento. Tudo que elas são estimuladas nesse período, elas respondem e respondem de forma muito positiva. Beatriz, ela só conseguiu a vaga quando os meninos tinham aí 1 ano, mas a creche já tem que receber a partir de 4 meses, é isso? Hoje a legislação fala até do 0, a partir do 0. É que você tem, por exemplo, a lei a maternidade, né? A licença maternidade, que para alguns 4 meses, para outros 6 meses. Então, existe uma tendência a fechar a partir dos 4 meses ou dos 6 meses para garantir até todo o período de amamentação das crianças, né? Tudo isso tem um prazo para ser aprovada? Então, a gente espera que até o final do ano a base da educação infantil e do ensino fundamental esteja aprovado e aí começa esse processo de implementação a partir do ano que vem. Tá ótimo. Obrigada, Paula, por ter Eu que vindo. agradeço. Obrigada aos meninos que vieram aqui brincar. Gostou? Tá aí brincando com a massinha? Obrigada, Beatriz. Obrigada a vocês. E o Momento Papo de Mãe fica por aqui. Até a próxima. E obrigada a você por também fazer parte desta conversa. Até a próxima aqui na Cultura. Tchau.